Estamos tabernaculando com o Senhor nessa festa, Senhor, que é uma ordenança tua, Senhor. Abençoa todo o teu povo que está chegando para celebrar. Abençoa os que já estão aqui, meu Pai. Traz alegria, traz saúde, traz paz, traz vida, Senhor, sobre nós neste lugar. Deus, derrama das tuas bênçãos de tabernáculo sobre nós. Derrama, Senhor, da tua graça, do teu fortalecimento, da alegria, da prosperidade, da chuva de tabernáculo sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós oramos pela paz de Jerusalém, que haja paz em Jerusalém. Livra Israel dos seus inimigos. Livra, meu Pai, tu és o quepá de Israel, tu és o guarda de Israel. Não há outro Deus além de ti, meu Pai, que peleja pelo teu povo, que guarda o teu povo. Restaura o teu povo, restaura os muros, restaura a cidade, restaura os corações, as vidas. Prospera Israel. Senhor, todo mal que tem se levantado, maquinado contra Israel, seja desfeita, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está sendo tramado no inferno, tudo aquilo que está sendo tramado em oculto contra Israel, desfaz, Senhor. Toda a cúpula do mal, desfaz. Toda a cúpula do mal, seja desfeito na autoridade do nome de Jesus. Haja paz em ti, haja paz em ti, ó Jerusalém. Haja paz nos teus muros, haja paz nos teus muros. Teus celeiros sejam fartos, haja fartura em ti, ó Jerusalém. Haja paz, guarda as famílias, guarda os jovens, guarda o exército de Israel. Senhor, protege, cerca Israel. Tu és o guarda fiel. Tu és o quepá de Israel. E assim abençoa o Brasil, abençoa a nação brasileira. Abençoa, meu Pai. Prospera o Brasil. Liberta o Brasil de toda a corrupção. Liberta de toda a trama maligna. Desfaz todo o mal que tem se levantado para saquear a nação, para roubar a nação, para enganar a nação. Desfaz, meu Deus, todo o mal. Quebra as forças da iniquidade. Quebra as forças da iniquidade. Todo projeto feito para destruir a nação, para destruir o presidente, a sua família, a sua casa, seja desarticulado todo o mal na autoridade do nome de Jesus. Abençoa o presidente da nossa nação. Haja saúde nele, haja vida nele. Dá autoridade para ele governar a nação. Dá autoridade. Derrota os seus inimigos. Abençoa os seus filhos, a sua casa, suas noras, seus netos. Guarda em ti a sua esposa. Guarda em ti o seu ministério. Guarda, Senhor, todos os membros do ministério ali que trabalham ao lado dele. Guarda os corações, guarda as mentes. Prospera o povo brasileiro. Abre o entendimento do povo brasileiro para aquilo que é justo, que é reto, que é bom, pela família, pela fé, a liberdade da família e da fé. Desfaz, meu Deus, todo o mal contra a nação brasileira. Tudo que está sendo articulado no mundo espiritual e no mundo físico. Desembarata os inimigos do Brasil. Destrói o mal, meu Pai. E abençoa o Brasil, nosso estado. Abençoa o estado do Ceará. Abençoa Fortaleza. Prospera, Senhor, o nosso estado. Que o avivamento chegue aos 4 cantos desse estado. Que o avivamento encha o Nordeste. Encha o Nordeste. Encha o Nordeste do Brasil. Em nome de Jesus. O Nordeste é o celeiro para as nações. Aviva o Nordeste com salvação, com cura, com libertação, com o Evangelho que alcançará as nações. O Nordeste é o celeiro para as nações. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, meu Deus, e assim recebe esse culto de louvor e de adoração e se faz presente em nosso meio, com salvação, com cura, com libertação e alegria, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.
você, Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, coração. Eu não preciso deles, se não for pra te sentir. Tira eles de mim. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. E toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso deles, se não for pra te sentir. Tira ele de mim e toma as minhas mãos, Deus. Eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, eu te dou meu coração. Eu não preciso deles, se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mais vez, mais vez, mais mais vez. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Yeah. Eu encontrei minha morada.
Glória a Deus. Diga glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho em nome de Jesus. Cadê o Francisco? Francisco, liga o violão do Tiago. Hoje nós estamos no número menor, né? Estava previsto realmente. Porque amanhã, sexta e sábado, o negócio vai pegar fogo. Estou lhe falando. Sábado a gente vai começar uma programação aqui. Sábado é mais cedo, tá? 18 horas. E vai se estender até um pouco mais tarde. Tá bom? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas 12. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Esta é a lista dos primeiros seguidores de Davi que se juntaram ao rei em Ziglag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que ajudaram na guerra. Todos encontraram? 1 Crônicas, capítulo 12. Todos encontraram? Amém. Vamos lá. Versículo 2. Eram hábeis no arco e flecha, bem como na arte de atirar pedras com funda, tanto com a mão direita como com a esquerda. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Acompanhe essa leitura como ela é importante. Eiezer, o líder deles, e Joás, filho de Semaá, de Gibeá, Jezeel e Pelete, filho de Azmavete, Beraca, Jeú e de Anatote, e Ismaías de Gibeon, um valoroso militar do batalhão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jazrael, Jaanã, Josabade, de Gederade, Elusai, Jeremote, Beelias, Semarias e Cefatias de Arufi. Os coreitas, Elcana, Isias, Azarel, Joezer e Jezobeão. E Joela de Zebadias, filho de Jorão de Gedor. Da tribo de Gade, presta atenção, a primeira tribo foi a tribo de Benjamim, tá certo? A segunda tribo que se juntou a Davi foi a tribo de Gade. Da tribo de Gade, alguns ofereceram seu apoio a Davi e aliaram-se a ele em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos e treinados nas artes militares, que sabiam manejar com destreza o escudo e a lança. Os postos deles eram fortes e decididos, como de um leão. Eles eram tão ágeis como as mais rápidas corças, galopeando sobre os montes. Ezer era o líder e mais destacado dentre todos. Obadias, o segundo. Eliabe, o terceiro. Mismana, o quarto. Jeremias, o quinto. Atai, o sexto. Eliel, o sétimo. Joanã, o oitavo. Elzababe, o nono. Jeremias, o décimo. Marchanai, o 11º. Estes nobres guerreiros eram todos da tribo de Gade e chefes de exército. O menor deles, presta atenção, o menor deles valia por 100 homens e o maior por 1000 soldados. Foram estes que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens,
e conseguiram colocar em fuga todos os moradores dos vales da região a leste e a oeste. Também vieram alguns do povo de Benjamim e de Judá e se juntaram a Davi na fortaleza. Davi saiu para encontrá-los e lhes declarou: se viestes a mim pacificamente para cooperar comigo, estou disposto a receber-vos. Mas, se viestes para me entregar aos meus inimigos, sem que eu seja culpado de violência, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, capitão-chefe do batalhão dos 30, e o motivou a declarar: ó rei, nós somos teus, e estamos contigo, ó filho de Ishai, filho de Jessé. Shalom, paz seja contigo, e com todos os teus aliados, pois o teu Deus é o teu auxílio e cooperador. Diga amém. Diga amém. Alguns soldados de Manassés, olha, outra tribo, já veio de Benjamim, veio de Gade, veio de Judá, agora de Manassés, tá certo? Alguns soldados de Manassés também passaram a seguir Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Todavia, eles não os ajudaram, pois o chefe dos filisteus, depois de buscarem o conselho, mandaram-nos embora, alegando: pagaremos com nossas próprias vidas, se porventura ele deserdar e vier a passar para o lado de Saul, seu senhor. Então, quando Davi retornou a Ziglag, estes chefes militares de Manassés começaram a segui-lo: Adna, Zozabade, Jadiael, Micael, Josabade, outro Josabade, né? Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 homens em Manassés. Acompanhe comigo. Eles colaboraram com Davi na luta contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram bravos guerreiros e nobres capitães no exército. Todos os dias, chegavam os soldados para ajudar Davi, até que se formou um grande e ilustre exército, como o exército de Deus. Você entende ou não? Sim ou não? Você entende, sim ou não? Só a irmã Maria entende ou alguém mais entende, sim ou não? Amém, isso é muito importante. Olha, continue, 23. Esse é o número dos militares armados para a guerra que vieram cooperar com Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor havia predito. Da tribo de Judá, 6.800 soldados armados para a guerra, com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros treinados e prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600 soldados, inclusive Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens. E Zadok, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais e chefe do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 homens, a maioria dos quais eram até então fiel à família do rei, a família real de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 valorosos soldados, conhecidos por seus grandes feitos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome a fim de proclamarem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados corajosos, experientes e hábeis, com todo tipo de armas, prontos para guerrear, decididos a cooperar com Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 capitães, com 37 militares armados, 37.000 militares armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens preparados para o combate. Da tribo de Azer,
40.000 soldados experientes, treinados e prontos para qualquer combate. Do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 soldados muito bem armados. Todos esses guerreiros que tinham pleno conhecimento das artes militares em tempos de guerra, vieram a Hebrom decididos a proclamarem Davi rei sobre todo Israel. E todo o restante do povo de Israel eram unânimes em constituir Davi rei. Eles permaneceram ali com Davi durante 3 dias, comendo e bebendo, pois seus parentes lhes tinham preparado todas as provisões. De igual forma, todos os que moravam nas vizinhanças, e mesmo desde Issacar, Zebulon, Naftali, trouxeram sobre jumentos, camelos, mulas e bois os mantimentos necessários. Quais eram? Pão, provisão de farinha, pasta de trigo e cachos de passas, vinho e azeite, bois e ovelhas. Era suprimento com fartura, porque Israel estava muito feliz e em festas. Queridos, essa é uma das leituras mais lindas que nós podemos fazer em tabernáculo. Por quê? Presta atenção. Deus, muitas vezes, aliás, vamos adorar com mais uma canção, depois a gente vai, eu vou ministrar um negócio para vocês interessante. Vamos ficar em pé, vamos orar, eu quero orar com você. Orar com você. É Flávio seu nome? É Flávio, é? Acertei. Conosco o Flávio, esposo da Sara, né, Sarinha? Pai da Lara e da Maria. Deus abençoe, tá, meu filho? Ele falou que só entende de tudo, de som, iluminação, hein, Gabriel? Entende de som, iluminação e palco, entende de tudo. A gente aqui ralando, eu entendo tudo. Sabe, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Eu quero orar com você, de verdade. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, vamos? Vamos ficar em pé? Cansou, né? Quando Deus quer fazer alguma coisa maravilhosa, a primeira coisa que Ele faz é ajuntar pessoas muito competentes. Entenda, quando Deus quer fazer algo maravilhoso, a primeira coisa que Ele faz é nos munir de competentes, pessoas competentes. Antes mesmo de Davi ser um rei segundo o coração de Deus, Deus juntou todo um ambiente de pessoas competentes, de pessoas preparadas para fazê-lo rei. Esse fato aconteceu em Ziklag. A coroação dele como rei veio alguns anos depois, quando ele ainda estava em Ziklag, como fugitivo de Saul. O exército começou a se juntar a Davi lá no meio do deserto, mesmo ele não tendo nada a oferecer. Você entende, sim ou não? Sim ou não? Deus, ele vai juntando. Eu vejo Deus fazendo um movimento muito parecido com isso na nossa igreja. Eu vejo Deus juntando pessoas capacitadas, pessoas habilitadas, pessoas preparadas, pessoas... Eu queria que alguém se candidatasse ao cargo de ficar com as crianças hoje. Eles vão ficar melhor na salinha. Arruma aí, pastora. Arruma alguém para ficar com as crianças. Uma das professoras. Isso. Porque hoje eu quero ministrar algo com vocês, assim, eu quero que a gente coma bastante, assim, sem atrapalhar. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos. Obrigado por nos congregar nessa noite no Teu nome santo.
Obrigado por mais um dia de festa dos tabernáculos, quando nós nos prostramos diante do Senhor em adoração ao teu nome, acreditando que o Senhor é quem faz todo o movimento acontecer, que o Senhor é quem ajunta as pessoas, o Senhor é quem dá as habilidades, o Senhor é quem dá os dons e os talentos, o Senhor é quem faz todas as coisas, Pai. Eu te peço a tua bênção sobre cada um de nós nesse dia, a tua provisão, a tua direção, a palavra maravilhosa do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, obrigado. Estamos cumprindo o mandamento teu, Senhor, que é festejar. A tua palavra diz que aquele que não festeja em tabernáculo, que não celebra tabernáculo, não tem a provisão da chuva sobre a sua casa, Pai. Então eu sei que o Senhor tem uma provisão maravilhosa para nós em 2022. E essa provisão começa com essa grande semeadura que fazemos em tabernáculo, Pai. Uma festa de alegria, uma festa em que nós entendemos pelo Espírito que nós somos dependentes somente do Senhor, Pai. Não quero desmerecer aquilo que os homens fazem por nós, que é de suma importância, mas quero enaltecer o teu nome, que usa os homens, que usa as pessoas, que movimenta céus e terra, a fim de que a tua palavra seja manifestada de forma poderosa e a fim de que os teus desígnios sejam cumpridos, Pai. Senhor, eu te louvo, meu Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Nós celebramos em tabernáculo com alegria, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Tira lá as crianças. Tira as crianças, por favor, meu filho. Já foi tirada? Ah, amém. Só para assim, nós vamos falar hoje algo muito importante. Nesses últimos dias eu não ministrei, hoje eu quero ministrar algo com vocês. Amém? Vamos lá, vamos adorar o Senhor com mais uma canção. A porta da casa mais simples, o anjo da morte não entra. Ai que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você.
Amém. Vamos para as apresentações. Vamos, senta um pouquinho, senta. Amém. Pode colocar os louvores. Graças a Deus. Hoje é o Dia das Mulheres, né? Mas vamos louvar ao Senhor com as nossas palmas. coisa boa, né? Graças a Deus. Próxima apresentação, pronta? Ah, então tá bom. É só um ensaio. Hoje é só um ensaio. Na verdade, sexta e sábado é que vai
vai ferver. Né, irmã Nizênia? Sexta e sábado que vai... Sabe qual é a música? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, com palmas, com alegria, vamos ficar em pé. Todo mundo com palmas, com alegria. Né, Mimi? Podemos. Vamos.
Deus, diga glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Mas você está realmente mais um tabernáculo, mas arruma um marido. Estou lhe falando, dançando desse jeito aí, vai ser bênção. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus, pode sentar. Deixa eu entender algo com vocês aqui rapidinho, tá certo? Davi era um homem fugitivo de Saul. Saul pegou os melhores soldados que ele tinha, os 3.000 soldados mais capacitados que Davi tinha, que Saul tinha, e colocou para perseguir Davi todos os dias para encontrá-lo e para matá-lo. Davi poderia, em algum momento, Davi teve a oportunidade de dar cabo à vida de Saul. Mas o coração de Davi era um coração de rei. Davi não se envolvia com essas questões, porque sabia que Deus estava no controle e Deus iria dar uma solução definitiva. E uma vez Davi estava morando em Ziglag, lá na terra dos filisteus. E ele estava morando de favor ali na terra dos filisteus. E ele tinha até se fingido que estava do lado dos filisteus para poder ser aceito naquela terra. E quando Davi vinha de uma batalha que ele não foi aceito lutar com os filisteus contra Saul, o exército de Davi veio, chegou a Ziglag e encontrou tudo destruído. Ele chorou muito, falei sobre isso recentemente. Se você pegar a história de 1 Reis, você vai ver que Davi, ele de Ziglag, depois naquela guerra, Saul morreu, e depois daquela morte de Saul, Davi foi coroado rei em Hebrom, 7 anos em Hebrom, e depois foi coroado rei lá em Jerusalém, em todo Israel. E você pensa que foi apenas um movimento de, Saul morreu, e naturalmente, um novo rei se levantou, tá bom? Mas de fato, a história ela é um pouco mais cheia de conteúdo. O que aconteceu? Nós começamos a ler aqui, que quando Davi morava em Ziglag, estava em Ziglag, as tribos, parte das tribos de Judá, de Israel, dos soldados, começaram a vir ter com Davi. Vieram celebrar com Davi e passaram a guerrear as guerras com Davi. Mas os que vieram para estar com Davi, o primeiro grupo que veio estar com Davi, lá na caverna de Adulão, era um grupo de pessoas que eram desiludidas da vida, pessoas que tinham sido desesperançadas, pessoas que não tinham mais nenhuma perspectiva. A história registra que eles eram homens ociosos, e a palavra ocioso nesse aspecto eram homens que eram de má índole, eles eram homens que tinham perdido a família, eles eram angustiados. Esse foi o primeiro grupo que teve com Davi. Davi, ele se coloca naquele grupo como o mais angustiado de todos os homens. Você vê isso claramente nos salmos que Davi compôs naquela época em Adulão. O mais angustiado de todos os homens, o mais sofredor de todos os homens. E quando falam assim, Davi não desmerecia a dor que os outros tinham sentido, mas que ele especificamente. Quantos anos Davi tinha nessa época, irmão? Davi tinha em torno de 28, 30 anos, menos de 30 anos. Era um menino ainda. E Davi tinha perdido a sua esposa. Davi tinha perdido toda a perspectiva que ele tinha de ser rei. Tinha um óleo derramado sobre a cabeça de Davi, de que ele seria rei em Israel. Mas parece que quanto mais a promessa de Deus falava, claro, ao coração de Davi, mais o cumprimento daquela promessa se distanciava, porque ao invés de seguir rumo ao palácio, ele estava seguindo rumo aos inimigos. Ele não seguia para estar sendo coroado como rei, mas para ser um fugitivo do rei. Então, naquela caverna de Adulão, Davi, muito angustiado,
Aquela caverna foi um lugar de muita transformação, porque Davi angustiado, Davi desesperançado, e quando eu falo assim, eu lembro de um menino, de um homem jovem com 30 anos de idade, que realmente 28, 30 anos de idade, assim, muito jovem. Você tem quantos anos, Gabriel? 3, ou seja, com 5 anos mais. Hã? Pois é, 3, 23, com mais 5 anos, 28, ou seja, da idade do Gabriel. É jovem, depois que a gente passa assim dessa idade, a gente vê que é jovem. Davi estava nessa condição. Muito jovem, mas sem esperança nenhuma. Sabe, quando Deus, e tabernáculo nos serve para lembrar essas lições. Quando Deus coloca você numa situação da qual você tem uma promessa, mas mesmo assim, o cumprimento dela, as evidências não entendem que o cumprimento dela vai ser real. Você vai começar a conhecer pessoas na mesma situação que a sua. Aí você tem duas opções, que foi a que Davi nos ensina. A primeira delas é se entregar completamente à desesperança, entendendo que aquela promessa de Deus não foi de Deus, foi um sonho, foi um desejo humano, foi uma vontade própria do profeta e não uma direção de Deus. E você então desacredita completamente do que Deus falou para você, a incredulidade se instala e você perde totalmente a oportunidade de governar sobre aquela situação. A segunda opção que Davi nos ensina, que nós podemos tomar, é a de que, embora sendo real a dor, embora sendo real a desesperança, embora sendo real a perseguição, embora sendo reais várias coisas, embora haja uma realidade latente, Davi, ele não apenas chora com aquela realidade, mas ele luta contra ela. Ele se impõe sobre ela. Ele vai para a guerra como um guerreiro, mesmo sabendo que poderia morrer, ele vai para a guerra como um guerreiro que tem valor. Davi pega aqueles homens desesperançados e transforma aqueles homens nos mais hábeis guerreiros que Israel conheceu. Sabe, mas ele tinha que lidar com a própria dor dele, mas a dor de Davi, o sofrimento de Davi, não era um empecilho para que Davi governasse para aquela situação, mas era sim uma indicação de que o milagre que Deus ia fazer era grande, de que a vitória era ainda maior. Ou seja, quanto maior for a sua luta, maior será a sua vitória, é o indicador do tamanho da vitória, assim, é muito claro. Davi nos ensina isso. Então, quando ele entrava na caverna, quando ele vivia na caverna, sem um teto, ele não se via como um forasteiro, como um desesperançado, porque naquelas cavernas, naquele teto, sem teto, naquele local de fugitivo, foi onde ele mais compunha canções de adoração ao Senhor, mais compôs adorações das quais nós adoramos até hoje. Davi compôs como pastor? Foi quando ele estava na beira do mar, quando já reinando. Não, Davi compôs no momento de maior angústia dele. No momento em que não tinha esperança, ele lutou contra a desesperança e nos ensina hoje a ter esperança, porque ele venceu aquele momento de dor. Aí Deus, quando você governa, entenda, quando você governa sobre situações das quais você encontra pessoas semelhantes, muito parecidas, eu estou endividado, começo a encontrar pessoas com endividamento, eu estou com problema, sejam eles quais forem, você começa a encontrar pessoas com os mesmos problemas, então você pode tomar a mesma decisão que Davi, se entregar e morrer naquela situação, ou então você pode fazer como Davi, que não se entregou. Você tem duas opções, a história de Davi nos ensina essas duas opções. A segunda opção é você dizer o seguinte, por exemplo, nós somos devedores, estamos devendo muito, Deus vai dar uma forma, Deus vai dar uma provisão, nós vamos orar, vamos fazer campanha, vamos entrar em jejum, vamos entrar em oração, Deus vai mover céus e terra, vai vir a provisão, vai vir um cuidado, vai vir um... Você luta contra aquilo, ensinando os outros a também lutarem. Você não precisa ter a solução nas suas mãos,
para ensinar os outros a como vencer. Aqui não é coach, não é treinamento para vencedor, não. É treinamento para quem vai morar no céu. Você luta com a dor, pegando nela. Você enfrenta o problema sabendo que ele é real. Você enfrenta a enfermidade sabendo que ela é real. Você não está imune disso. Davi venceu nessa situação. E quando você vencer igual Davi venceu, naturalmente, Deus começa a mover céus e terra para te abençoar. O que aconteceu? O exército, grande parte do exército de Saul ainda era rei, grande parte do exército de Saul começou a desertar de Saul e vir para Davi. Mas não vieram, entenda, o primeiro grupo que veio para Davi foi um grupo de pessoas desiludidas. Davi os transformou em pessoas totalmente esperançadas da vida. O segundo grupo que veio com Davi não foi mais um grupo de desesperançados, foi um grupo de príncipes de exército, comandantes de batalhas, soldados das melhores espécies que tinham, líderes de multidões, líderes de milhares, estrategistas, homens de guerra. Sabe, aqueles homens se juntaram para Davi dizer: Davi, os céus, Deus está movendo o nosso coração para estar com você. E eles começaram a se juntar, homens, olha, da família de Benjamim, que eram parentes de Saul. O autor relata, Esdras relata o nome de todos eles. Eram homens notórios, homens de grande valia. Da tribo de Gade, eles eram tão valentes que o menor deles valia por 100 e o maior valia por 1000. Eram homens extremamente valorosos na guerra, homens nobres, homens chefes de exército, chefes de grande impacto. Aqueles homens sabiam lutar, mas não lutavam como perdedores, lutavam como vencedores. E eles vieram para Davi, e Davi os encontrou, e eles cooperaram com Davi, tá certo? Vieram pessoas das quais Deus falava com ela, Deus as orientava. Então, um deles, que foi Amazai, ele falou o seguinte: olha, ó rei, nós somos teus, e estamos contigo, ó filho de Jessé. Shalom, paz seja contigo e com todos os teus aliados, pois o teu Deus é o teu auxílio e cooperador. Pessoas que Deus vai ajuntar a você, que vão lhe fazer chegar mais perto de Deus. Da tribo de Manassés vieram muitos, e eles falaram: olha, nós pagaremos com as nossas próprias vidas, se porventura, assim, nós iremos estar com você, iremos lutar com você. Então, aqueles homens se juntaram, homens hábeis, se juntaram. E eu entendo que há um movimento espiritual de Deus, juntando pessoas hábeis, para mudar a sua vida, para mudar a vida dessa igreja, para mudar o futuro que nós estamos desenhando em Deus. Pessoas hábeis, pessoas que não tinham, mas Deus os capacita a ter, e chegam, pastora, para somar, chegam para multiplicar, chegam para adicionar, chegam para segurar nos braços do profeta, do sacerdote, e fazê-lo andar a mídia seguinte. Pessoas, olha, Deus, entenda, Deus vai levantar entre nós pessoas que são líderes de 1000, homens que são armados para toda a guerra, armados com escudo, com lança. Sabe, só a tribo de Judá, quando foi coroado Davi rei, só a tribo de Judá entrou com 6.800 soldados. Deus vai movimentar pessoas para te ajudar. Você entende, sim ou não? Deus vai movimentar pessoas, vai trazer. Mas um líder de 1000 soldados, um centurião, era um responsável por, se não me engano, 300, 400 soldados, não lembro, 100 soldados. Então, um chefe de guarnição de 7.000 soldados, que era um chefe de uma legião, era um homem muito capacitado. Você não encontrava em qualquer lugar um homem que fosse chefe de 7.000 soldados.
Sabe, Deus enviou esses homens para estarem com Davi. Da tribo de Simeão, olha, guerreiros preparados e prontos para o combate. Pessoas que vêm prontas para lhe ajudar a vencer. Quantos foram? 7.100 guerreiros prontos. Sabe, pessoas que já venceram, que já lutaram, que já são preparadas, que já são experimentadas, que já são testadas pelo Espírito Santo, chega e fala: olha, chegou a hora de nós mudarmos essa história, Deus vai mudar essa história, nós estamos aqui para mudar essa história. Eu vejo Deus fazendo isso. Da tribo de Levi, 4.600 soldados. Mas a tribo de Levi não era a tribo do altar? Sim, mas levita também ganha alma, levita também serve, levita também edifica. Não era apenas alguém para cantar, não era apenas alguém para falar alguma coisa, mas alguém que tem uma multidão atrás dele. Líderes de 1.000, líderes de multidão, tá certo? Inclusive, veio para Davi, inclusive, o chefe da família de Arão, o supremo da família de Arão, e veio com esse chefe, com Joiada, 3.700 homens. Davi, estamos aqui nós, 3.700 homens para mudar essa situação. Sabe, veio um jovem guerreiro, o nome dele era Zadok, um guerreiro valente, tá certo? E com Zadok veio 22 oficiais e chefes de grupo de família. 22 comandantes de exército vieram juntamente com Zadok. Zadok era o quê? Zadok era um homem jovem. Eu vejo que Deus movimentando a juventude para fazer algo extremo, assim, maravilhoso. Então, Zadok era jovem, o nome dele é até o nome de um dos sacerdotes que teve, mas esse não é o sacerdote. Ele era jovem e com ele trouxe 3.700. Aliás, trouxe 22 oficiais e chefes de grupo de família, tá certo? Da tribo de Benjamim, da parente direto de Saul, no dia de coroar Davi, vieram 3.000 homens que estavam perdidos, seguindo o rei errado, um rei que matava, que aprisionava, que destruía pessoas. Migraram para Davi de uma só vez 3.000 homens. Da tribo de Efraim, qual era a qualidade da tribo de Efraim? Eles eram valorosos soldados, conhecidos por seus grandes feitos. Quantos vieram para Davi? 20.800. Só que veio só de uma vez para Davi. Da tribo de Manassés, da metade da tribo de Manassés, vieram 18.000 soldados. Da tribo de Issacar, vieram chefes, comandantes, estrategistas, pessoas hábeis na guerra. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados. Da tribo de Naftali, só a tribo de Naftali, veio 1.000 capitães, com 37.000 militares armados, com todo tipo de lança, escudo. Sabe, Deus estava provendo para Davi um exército, que Davi não tinha como manter e sustentar aquele exército. Deus juntou a Davi um grande exército, enorme. Na tribo de Naftali veio aí mil capitães, né, com 37.000 militares. Da tribo de Dan, 28.600 homens preparados. Da tribo de Azer, 40.000 soldados. Dos Gaditas, da meia tribo de Ruben, da tribo de Ruben, de Gade, metade de Manassés, vieram 120.000 soldados, todos armados, guerreiros que tinham pleno conhecimento das artes militares. Eles eram homens extremamente preparados, e eles ficaram com Davi, e eles se alimentaram ali com Davi. Mas presta atenção, o que aconteceu? Isso antes de Davi ser coroado rei. Sabe, as pessoas que moravam próximas de Ziklag, todas elas correram para Davi e levaram muita provisão, porque era a quantidade de homens que tinha que alimentar, muito alimento. Só que presta atenção, de igual forma, todos que moravam na vizinhança, e mesmo desde Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos,
camelos, mulas e bois os mantimentos necessários. Então, eles trouxeram o alimento, permaneceram com Davi durante muitos dias, trouxeram o alimento, as pessoas deram alimento, ou seja, Deus vai mover céus e terra para entregar aquilo que Ele tem prometido a você. Eu contei essa história só para você entender isso. Não desista. Você pode estar convivendo hoje com pessoas desesperançadas, não desista, governe sobre elas. Tabernáculo nos faz entender que nós dependemos de Deus. Você pode estar convivendo num ambiente totalmente hostil à sua fé, não desista, não desista, não largue. No momento certo, Deus vai movimentar céus e terra para mudar a sua situação. Davi não tinha como sustentar aquele grande exército. Eles falaram o seguinte: Davi, nós viemos coroá-lo rei, mas além de nós termos vindo coroar você como rei, nós trouxemos alimento, trouxemos provisão, nossas mulas vieram carregadas. Por quê? Porque nós estamos numa grande festa, sabe? E às vezes nós ficamos com medo se Deus vai agir, ficamos com dúvida se Deus vai fazer, ficamos desesperançados se Deus vai cumprir ou não, sabe? Mas a história de Davi, aqui depois começa muitas outras coisas. A história de Davi nos ensina que Deus, Ele vai movimentar céus e terras. Sabe assim, você vai, por exemplo, numa determinada situação e você encontra com alguém totalmente sem habilidade para te ajudar, sem capacidade para te ajudar. É uma situação de sofrimento que você não tem como resolver. Só que agora eu vejo Deus mudando, tirando aquela pessoa que não tinha habilidade, tirando aquela situação que não era de capacidade e colocando alguém totalmente hábil para te ajudar, totalmente capacitado. Chega em determinada situação, um órgão, qualquer que seja, vai ter alguém lá hábil e preparado para te ajudar. E na igreja não será diferente. Na igreja não será diferente. Por exemplo, só um exemplo para você. A gente vai montar um som aqui, uma iluminação aqui amanhã. E conversando com a irmã Sara, traga seu marido para a igreja. Flávio chegou aqui, pastor, eu entendo só de som, iluminação e palco. Só disso que eu entendo, tudo. Sabe assim, Deus traz pessoas preparadas. Você entende ou não? Você entende que a gente iria demorar a arrumar alguém? Deus manda alguém, deixa eu mandar alguém para resolver essa situação ali. Olha, deixa eu citar um exemplo bem aqui. Lá no núcleo do José Walter, nós precisamos montar a estrutura lá para a festa do tabernáculo. E nós não tínhamos tempo. E a pastora conversou com algumas pessoas lá e encontrou a Tamires, falou: Tamires, assuma e resolva. Tamires não ficou: como é que resolve? Como é que faz? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Pastor, eu não sei, vem cá, pega na minha mão, me ajude. Não. Tamires foi para cima, viu o material, arrumou a tenda, assim, irmão, ficou perfeito. De verdade, ficou perfeito. Se nós fôssemos pagar para alguém fazer, não daria certo. Ficou perfeito, ficou maravilhoso. Sabe, quando as irmãs celebraram na segunda, falei: meu Deus, eu nunca vi tantas mulheres tão bonitas, arrumadas. Nem Salomão, com todo o seu harém, não tinha tantas mulheres tão bonitas como essas. Ficou maravilhado, tudo perfeito, tudo arrumado, tudo organizado. Sabe, Deus está enviando para nós uma unção de graça, uma unção de sabedoria, uma unção de domínio, de líderes que se levantam sobre 100, sobre 1000, líderes que se posicionam, que assumem as diversas áreas da igreja, que não dependem do pastor ou da pastora para desenvolver o seu ministério. Na verdade, o pastor e a pastora são apenas instrutores que vão ajudar você a crescer, mas o crescimento seu é muito maior que o nosso. Você vai muito mais longe, você vai pregar um sermão muito melhor, você vai compor canções que ainda não foram cantadas, você vai tocar instrumentos que ainda não foram tocados, você vai avançar e vai conquistar de maneira indescritível. Por quê? Porque Deus está movendo o céu e terra para mudar a sua vida. Eu vejo Deus fazendo isso claramente, de verdade. Deixa eu contar um negócio para vocês. Deixa eu contar um negócio para vocês sobre posicionamento.
Hoje eu precisei contratar um eletricista aqui para a igreja. A pessoa chegou aqui na igreja, na hora que chegou, eu já achei estranho. Quando chegou na porta, ele já começou a falar mal do presidente Bolsonaro. Porque as pessoas assemelham Bolsonaro à igreja. Na verdade, ele é católico, não é evangélico. Assim, não um pastor que é o presidente do Brasil, é um católico. E todo dia reza o Pai Nosso e ouve a bênção de um padre, que ele mesmo falou com a boca dele. Só que eles assemelham Bolsonaro com a igreja. Começou a falar mal do presidente Bolsonaro. E eu só ouvindo. Depois, quando achou que era pouco, começou a falar mal do pastor Silas Malafaia. Gente, o pastor Silas Malafaia é um homem de Deus. Era pouco, começou a falar mal do Edir Macedo. E só chamava os piores nomes. Misericórdia, que como desse não quer fazer as coisas aqui na igreja? Meu Deus do céu, como é que eu vou desfazer esse negócio? Irmãos, aquele homem já vinha do 3º casamento, a vida toda arrebentada, todo quebrado, eu querendo ajudar o homem, botando para trabalhar, para dar um dinheiro para ele, para ter um tempo de discipulado com ele aqui. O homem, cada vez que abria a boca, falava asneira, falava bobagem, me agredia, falava do dinheiro que vocês ofertam aqui na igreja. Falava, mas você vai receber do dinheiro que o pessoal oferta. Como é que você está com medo do que ainda fala mal? Irmãos, esse homem subiu na escada, aqui, para resolver um negócio aqui, a mente dele travou, ele olhou assim e falou, não, eu não dou conta de fazer esse serviço não, vou embora. Vou embora. Rapaz, termina isso. Não, pastor, vou embora. Pague só minha visita, pastor. Pague só minha visita, eu vou ficar aqui, eu vou embora. Sabe, se nós não nos munirmos com as armas certas, com as posições certas, é claro que eu não vou falar para ele, vote no Bolsonaro ou vote no Lula. Aqui não é isso, eu não estou aqui para tratar disso. Entendeu? Não estou aqui para tratar disso. Na verdade, foi ele quem tratou. Agora, em compensação, a pessoa tem que respeitar o ambiente que ele está. Não fala mal de líder, fala mal de igreja, fala mal... Gente, isso aqui é feito como um sacrifício. Eram 2 horas da tarde, eu estava comendo uma quentinha aqui, porque não tinha dado tempo de almoçar. A pessoa vendo meu sacrifício aqui, lutando, a pessoa não percebe que, sabe, e o que destrói a nossa vida, o que nos faz olhar para Davi e ver Deus movimentando céus e terra para abençoar Davi, o que nos faz não participar da bênção que Deus teve para Davi, é justamente o fato de nós nos posicionarmos errado na vida. Quando nós nos posicionamos errado, com as nossas posições totalmente contrárias à palavra de Deus, nós vamos começar a seguir um caminho de Saul e não o caminho de Davi. Enquanto Saul pedia para alguém matá-lo, porque ele não queria ser morto pelos filisteus, chamou a pessoa que carregava suas espadas, um outro soldado falou, me mate, porque eu não quero ser morto pelos filisteus. E o soldado não, então Davi pegou a sua própria lança e se matou. Então, enquanto Saul caminha para o seu suicídio, para o seu fim, para a sua morte, aqueles que temem o Deus que Davi serve, caminham para a glória, para ser glorificado, caminham para a coroação, caminham para movimentar o que Deus tem para a sua vida aqui nos céus e na terra, caminham para receber o melhor de Deus aqui, para desfrutarem do favor de Deus aqui. Mas começa quando, pastor? Com a minha postura anterior. Se eu sou uma pessoa que não tabernaculo com o Senhor, e na última domingo eu vou falar sobre isso, os milagres que o Senhor Jesus fez em tabernáculo. Se nós não taberculamos com o Senhor, se nós não celebramos, se nós não paramos uma semana para, profeticamente, morarmos debaixo de uma tenda. Ah, mas eu moro num apartamento que custa 3 milhões de reais, 5 milhões, 10 milhões. Ou moro numa casa que o quarto é amplo, eu não preciso. Sabe, quando nós paramos, quando nós nos despimos de nós mesmos, para morarmos debaixo de uma tenda, como o Senhor Deus nos mandou fazer, nós estamos dizendo o seguinte, Senhor, tudo que eu preciso para ser feliz está dentro dessa tenda. É a Tua palavra, a direção do Senhor, um teto aberto para ver o céu, mesmo que seja em pleno deserto.
Sabe, quando eu paro para pensar nessas coisas, quando eu entendo isso, eu vou entender claramente que construir um tabernáculo, uma tenda de adoração ao Senhor, é um dos princípios básicos para uma pessoa ser feliz na terra. Em 2006, 7 por aí, eu participava de uma igreja. E naquele ano, 2007, salvo engano, não, 2008, final de 2007, nos planos do ano de 2007 para 2008, eu não era um pastor, não era nem líder de nada, eu era um crente da igreja com a minha família, meus filhos eram pequenos, e eu vinha para a igreja. E naquele ano, no meu projeto de vida, que não tinha um papel, mas eu coloquei no papel, falei, Deus, eu quero construir uma casa para o Senhor. Mas tem várias casas, mas eu quero construir uma casa para o Senhor. 2007 para 2008. Em 2008, eu fui separado para servir no ministério. Em 2009, fui ordenado pastor. Por quê? Por causa do intento de servir o Senhor, de construir um tabernáculo para o Senhor, um templo, um local de adoração, sabe? Então, a gente tem que aprender isso. O que faz Davi depois ter o trono estabelecido, o que foi? Foi o fato de ele ter construído algo para Deus no meio do deserto. O que faz Moisés ser lembrado até hoje não é a Torá que ele entregou ao povo, não é a Torá de Moisés, é a Torá do povo. Deus deu para o povo, não é de Moisés. O que faz Moisés ser conhecido como um dos maiores líderes da Bíblia foi o fato de ele, no deserto, ter decidido construir uma casa para o Senhor. No meio do nada, falou, eu vou construir uma tenda, um local de adoração onde as pessoas vão te buscar e te encontrar. Então, o que faz Davi ser lembrado é o fato dele ter construído algo para Deus. Pessoas como Abraão, como Isaac, como Jacó e muitos outros, tá certo? Dos quais, por exemplo, tem Davi, tem Ciro, o Grande, e muitas outras pessoas não são conhecidas pelo que eles fizeram, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, não, mas pelo fato de eles terem construído um tabernáculo do Senhor aqui na terra, no meio do deserto, no meio de uma dificuldade, tá certo? Eles construíram algo para Deus. No deserto, ali naquele momento, no deserto, os hebreus, eles entenderam que muito mais importante, preste atenção, Davi entendeu isso, muito mais importante do que assumir o trono, do que ser coroado como rei, é você construir algo para Deus, mesmo antes de ser o rei. Davi, ele entendeu isso, e o povo de Israel entendeu isso, que muito mais importante do que chegar no destino, do que desfrutar da promessa, foi aprender a, no deserto, vencer na caverna de Adulão, a, no deserto, construir um tabernáculo para o Senhor, a, no deserto, deixar um memorial onde o Senhor é exaltado e glorificado, no deserto. Então eu preciso aprender isso. Eu preciso sintetizar isso na minha vida. Porque quando eu faço essa sintetização, quando eu não deixo apenas o tempo passar, mas quando eu me empenho fazendo algo para Deus, mesmo no deserto, aí chega na minha vida o tempo de Davi, em que Deus movimenta céus e terras para nos abençoar. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Eu quero que essa mesma unção que esteve sobre Davi venha sobre a sua vida. Essa mesma graça que veio sobre Davi venha sobre você. Sabe, tem um espírito de excelência que quer encontrar um coração faminto, tem um espírito de excelência procurando quem quer trabalhar no reino de Deus. De verdade. Existem milhares de pessoas no mundo. Ontem eu fui pegar um dos filhos das irmãs aqui num restaurante de música ao vivo. Gente, das pessoas que estavam naquele restaurante, lá na Maraponga, na verdade, é um bar. E um rapazinho de 13, 14 anos cantando,
em um malhadão cantando com ele, num show ao vivo. Depois de sair do culto, irmãos, 80% daquele público era mulher. 80%, se não fosse mais. Mulheres jovens, mulheres com a mesa toda cheia de bebida, mulheres praticamente despidas. Falei, meu Deus do céu, como nós estamos trabalhando pouco. Sabe, quantas pessoas tem lá fora para serem alcançadas, e Deus quer usar você para tornar você não líder de 2, de 3, de 4, mas líder de 1.000, de 10.000, de 20.000, de 100.000, líderes que sejam honrados pelo trabalho que eles fazem. Sabe, eu vejo Deus querendo usar você para uma estratégia de crescimento no reino dele, para um plano, para um projeto, para um empenho, algo aqui eu vejo Deus fazendo isso claramente, e nós não recebemos. Por quê? Porque nós não queremos edificar um templo para Deus, um tabernáculo para Deus, uma tenda para Deus. Não queremos nos despir do nosso ego, do nosso eu, para vivermos debaixo de uma tenda por 7 dias, experimentando o milagre do Senhor, declarando para nós mesmos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Sabe, é penoso acordar de manhã, chegar ao final do dia à meia-noite, estar cansado pelo trabalho, porque a Bíblia diz que aos seus Ele dá enquanto dormem. É preciso confiar que é Deus quem faz, é Deus quem provê, é Deus quem movimenta céus e terra para mudar o seu destino. Sabe, existem tronos de Davi estabelecidos aqui na terra, em diversos locais, e o Espírito do Senhor procura pessoas como Davi para assumir essas posições, pessoas que não matem Saul, pessoas que não matem seus filhos, Absalão, como foi o caso de Davi, pessoas que se guardem mesmo pecando, mas que se arrependem e voltam, pessoas das quais Deus pode dizer que é segundo o seu coração. Por que a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração dele? Porque não era que Davi fosse alguém que tivesse um coração parecido com o coração de Deus. Não é isso. Vem cá, Gabriel, vem cá, só para entender. Olha só, a gente já vai encerrar. Aqui está Davi, aqui está Deus, por exemplo, um exemplo. Aí fala, olha, Davi é segundo o meu coração, ou seja, o coração de Davi parece com o meu. Não, a narrativa não é essa. Às vezes a gente quer que o nosso coração seja como o de Deus, mas a gente não consegue. Porque é muito alto o nível, a gente tenta, mas não consegue. O que a Bíblia fala sobre Davi como um homem segundo o coração de Deus? É que Deus passou a governar o coração de Saul e a direcionar Saul para onde o seu coração ordenava. Ou seja, aonde Davi queria ir, o coração de Deus era com Davi. Por isso, mesmo estando ali, Deus dizia, olha, encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Então, o que eu preciso fazer? É saber o que tem no coração de Deus para eu fazer, para eu cumprir. É saber qual é o desejo de Deus para eu cumprir. É Deus olhar para mim e falar o seguinte, olha, eu não vou me preocupar com isso. Por quê? Porque tem alguém meu ali que vai agir segundo o meu coração, segundo o meu intento, segundo o meu plano, segundo a minha vontade, segundo o meu desejo. Ele vai fazer. E às vezes nós não queremos dobrar o nosso coração nisso. Mas em tabernáculo nós somos treinados a mudar o nosso coração, para ter um coração segundo o coração de Deus. A entender que Deus vai nos capacitar, não para coisas pequenas, mas para coisas grandes no reino dos céus. Deus pegando os nossos talentos e vai aprimorando cada um deles, trabalhando cada um deles, trabalhando, aperfeiçoando, para que nós sejamos como luz que brilha na escuridão. Bote a mãozinha no seu coração. Pai, nós te louvamos, em nome de Jesus nós te exaltamos.
Seja bendito entre nós, Pai. Nós glorificamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Eu sei que tabernáculo, meu Deus, é um tempo de provisão que o Senhor tem para a nossa família, Pai. Sei que tabernáculo, meu Deus, é um tempo em que nós nos rendemos diante do Senhor, ofertamos diante do Senhor, trazemos os nossos sacrifícios, crendo que o Senhor é quem nos dá a provisão, Pai. Eu sei que é um momento em que nós nos rendemos totalmente e dizemos para nós mesmos que nós dependemos somente do Senhor, meu Pai. Não é do que nosso braço faz, não é do que a nossa inteligência planeja, não é do que a nossa sabedoria arquiteta, não. Nós dependemos somente do Senhor, meu Pai. Então que haja, meu Deus, a Tua provisão em tabernáculo, que haja sempre o vinho novo na nossa casa, meu Pai, o vinho da alegria, o vinho da satisfação, que nós possamos todos os meses sentar à mesa do Senhor, ceando com a nossa família, meu Pai, seguindo os Teus decretos, lembrando que o vinho representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário, Pai. Que haja sobre nossa vida, aqui em 2022, a provisão do Senhor, que nunca falte, meu Deus, a alegria do Senhor, Pai, que nunca falte o mel, que nunca falte, Pai, aquilo que, que torna a nossa vida mais doce, mais alegre, que tira, Pai, tudo aquilo que é amargo, que é um sentimento ruim, um gosto ruim, mas que venha a Tua saúde, o mel do Senhor sobre nós, meu Pai. Eu declaro, meu Deus, que nunca falte o leite, a provisão do Senhor, que nos sustenta, que nos guarda, que nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Que nunca falte o óleo, meu Deus, sobre a nossa cabeça, Pai, a unção do Senhor, meu Deus. Que nunca falte, meu Pai, o trigo, a provisão, aquilo que vai para nossas panelas, que não falte, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que não falte, meu Pai, em nome de Jesus, que se a nossa mesa seja mesa farta, meu Pai, que os nossos celeiros sejam celeiros fartos, meu Deus, que não haja escassez na nossa vida, que não hajam dificuldades, meu Deus, que não haja, meu Pai, a ausência da provisão do Senhor, mas que nós possamos ter com fartura, para ceder àqueles que não têm, para servir àqueles que não têm, meu Pai, que os nossos salários sejam multiplicados por muitas vezes, que o poder de compra deles seja multiplicado por muitas vezes, porque são santificados ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Nós nos rendemos ao Senhor, entendemos que tabernáculo é um tempo, Pai, de nós desfrutarmos intensamente do Teu cuidado, do Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Bote a mão no seu coração, diga comigo: Senhor Jesus, obrigado, eu quero viver na minha vida esse milagre que o Senhor fez na vida de Davi, movimentando pessoas habilidosas, pessoas preparadas para ajudar Davi no ministério que ele tinha. Fala: meu Deus, o Senhor tem me dado um chamado, e eu preciso de pessoas habilidosas, preparadas, capacitadas, pessoas hábeis na arte da guerra, para lutarem comigo, para nós vencermos as astutas ciladas do diabo, e para nós sermos vitoriosos. Fale: Deus, eu entrego a minha vida diante do Senhor em tabernáculo, porque eu sei que é o Senhor quem provê todas as coisas para a minha vida. Diga: Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal do louvor, canta mais um louvor. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Senta só um pouquinho enquanto o pessoal louva. Glória a Deus, aleluia. Enquanto eles estão se preparando, vamos fazer nosso momento de oferta, amém? Pegue seu envelope, vamos ofertar em tabernáculo. Tempo de ofertar, de trazer os frutos
a casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Nós bendizemos o seu nome para sempre. Ele é santo. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Você pode ofertar pelo Pix, você pode ofertar. Você que ainda não fez sua oferta, ou está fazendo oferta de propósito, você pode fazer pelo Pix, pelo cartão, ou pelo envelope. Você que está nos assistindo, você pode também, tem aí o Pix da igreja, você pode estar fazendo pelo Pix, amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, nessa noite nós te agradecemos. Obrigado por essa festa linda. Obrigado porque nós estamos tabernaculando com o Senhor. É o tempo onde o Senhor está tabernaculando com a igreja, com Israel, com as nações que encontraram esse tempo, que estão vivendo essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu apresento os dízimos, as ofertas e as primícias do teu povo. Consagramos a ti e declaramos, meu Pai, que haja provisão, que haja fartura, que cumpra o que diz a tua palavra para o dízimo, para a oferta e para as primícias. Obrigado por esse culto maravilhoso. Nos despede aos nossos lares em paz. Nos leva cada um em paz para os nossos lares. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja,
não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Amanhã nós vamos estar... Eu queria um... Amém. Tem ali. Tem aqui. Amém. Amanhã nós vamos fazer um ato profético e vamos estar ungindo todo o povo amanhã lá no José Walter. Amém? Vamos estar fazendo um ato profético. Sábado é a grande celebração aqui, então não faltem. É a unção da provisão para as famílias. Então estejam as famílias, tá bom? E amanhã vamos estar fazendo um ato profético lá no José Walter. Então, se organizem para estar. É tempo de tabernáculo. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tabernacle